Já ficarem com isso. Eu fiz essa indução mais longa agora de manhã, gente, porque submodalidades é uma coisa muito importante, tá? Então, é um conceito muito novo. Tem até gente da PNL que ainda é conhecido, trabalha com isso e nem entende direito esse conceito. Então eu quero que vocês experimentem bem submodalidades. Por isso que eu fiz essa experiência que tem a ver com submodalidade. Vamos dar uma lembrada. Nós vamos agora entrar nessa parte do inventário de submodalidades, ver alguma coisa sobre submodalidade e depois fazer uma técnica em cima das submodalidades. Eu só apaguei aqui um pouquinho para a gente poder enxergar isso aqui um pouco melhor. Lembrando que no início eram só os sistemas representacionais. O que você vê, ouve, sente e fala consigo. Então algumas pessoas são mais auditivas, elas são mais sensíveis ao som, outros são mais visuais, outros são mais sinestésicos, embora você tenha todos esses sistemas dentro de você. Só que o cara que criou a PNL, o Richard Bandler, ele descobriu que é muito mais do que isso. Que na verdade o que a pessoa tem como verdadeiro, certo, aquilo que ela tem certeza, que ela tem dúvida, as experiências que ela tem na vida, tem a ver com uma estrutura muito mais do que só o que ela vê, mas a forma no que ela vê. Então me ajuda, Inês, por favor, localizar onde é que está esse inventário de submodalidades na apostila? 10. Da página da 3. Página 10. 10 da 3. O que quer que isso signifique? Então, por exemplo, no sistema visual, você tem várias características que influenciam na qualidade da sua experiência. Por exemplo, a forma, o tamanho, se a imagem está perto ou distante, se a imagem está brilhosa ou escura, a locação no espaço, se está perto, está longe, se está central, se está assim, se tem um ângulo específico a imagem, se ela está focada, desfocada, se é uma imagem que aparece ou várias imagens, se essa imagem é tipo uma fotografia parada, ou se é um filme com movimento, e por aí vai, se tem moldura ou não tem moldura. Inclusive o Richard Bandler, ele coloca que uma vez ele ajudou uma cliente psicótica, ajudando ela a colocar uma moldura em tudo aquilo que era psicótico que ela produzia na mente dela. Então aquilo que era a realidade, ele botou uma moldura, e aquilo que ela mesma sabia que era meio problemático, que não era normal, vamos botar assim, né? Ele botou uma moldura específica, então ele ensinou ela a colocar essa moldura, né? Então isso ajudou ela a entender. Isso não é interessante do ponto de vista da psicologia, né? Da própria pessoa se dar conta, não, isso aqui faz parte da categoria das coisas que eu preciso resolver, que eu preciso de ajuda que não pertence muito à realidade, né? Ou seja, o tipo de moldura que você coloca. Pode ser qualquer coisa, né? Por acaso ele escolheu moldura. Se tem cores ou preto e branco, se é uma coisa em 2 dimensões, como uma coisa projetada na tela, ou 3 dimensões com profundidade, se está movendo ou está parado, se está associado ou dissociado. O que significa isso? Associado é quando você está dentro da imagem, lá sentindo, e dissociado é quando você está vendo de longe, como se você fosse um observador externo da coisa. Do ponto de vista auditivo, né? Auditivo serve para o auditivo e para o auditivo digital, para o diálogo interno também. O ritmo, o timbre, o volume, a harmonia, a direção da voz, tem muitas outras coisas também, essas são as principais. Sinestésico, ou seja, as coisas que a gente sente. Pressão, temperatura, sensações táteis, medida de pulso, locação no corpo, medida de respiração, peso, intensidade, movimento, direção. Então, na verdade, por que isso é importante para nós? Isso que é a questão. Por que a gente está estudando isso? Porque quando a pessoa sente depressão, angústia, medo, felicidade, alegria, realização, cada uma dessas coisas está configurada de algum jeito. Então, para muitos de vocês, né, que fizeram essa indução que nós fizemos antes, né, a experiência que incomoda no momento, ela tem cores, ela está perto, ela é sonora, o som é agudo, e a coisa que não importa mais, de repente está distante, não é mais um filme, é uma fotografia. Quem aqui percebeu diferenças entre os 3 momentos? O que incomodava, o que era importante agora não é, e o que era amnésia? Quem percebeu várias diferenças assim, né? Pois é, isso são as estruturas da submodalidade. Essa é a grande contribuição da submodalidade para a programação neurolinguística, porque a sua experiência, ela é construída em cima das submodalidades. Alegria, tristeza, depressão, angústia, você faz isso. Como é que você faz? Com submodalidades. E outras coisas também, mas sobretudo submodalidade.
Por isso que eu disse ontem para vocês, vocês precisam entender como que os seus clientes, eles estruturam no nível de submodalidades os problemas que eles têm. Em vez da pessoa dizer assim, eu tenho angústia, você dizer, aham, qual é a pergunta que você tem que fazer? Como você faz angústia? Talvez a pessoa tenha um pouco de dificuldade com essa pergunta. Uma que é mais simples. Se eu tivesse que fazer essa angústia como você, o que eu teria que fazer primeiro? Aí você pega um papel e uma caneta e começa a anotar. Primeiro ele vai achar que você pirou, mas depois ele vai entender o que você está fazendo. Diz assim, se eu quisesse ficar angustiado, vamos supor que Inês é angustiada. Eu falei, Inês, se eu quisesse ficar angustiada, igual você, nós vamos ver isso num exercício aqui. Se eu quisesse ficar angustiada, como você, o que eu tinha que fazer primeiro para começar a ficar angustiada? O que você já ouviu? Coisas tristes. Mas pensar de que forma? Imagem, som? No meu caso, assim, mais é sentir coisas tristes. Tá. Falar comigo mesmo, que as coisas estão piorando. E do diálogo interno passar para a sensação, me sentindo mais para baixo. Começar a imaginar as coisas piorando na minha vida. Mas esse diálogo... Assim que faz angústia. Tá? Esse diálogo, aí você não quer só saber se é diálogo interno, se é só imagem. Você quer saber essa imagem da angústia, é uma imagem... É um filme ou uma fotografia? Normalmente é um filme, porque você começa a ver as coisas acontecendo. Está perto ou longe? Quando está angustiado demais, está muito perto. Você está se sentindo preso. Tem cores? As cores são mais escuras. Cores mais escuras. Então vocês estão vendo que a qualidade das experiências, ela está programada no nível de submodalidades. Então uma grande coisa para você trabalhar com as pessoas é você identificar essa estrutura, porque submodalidade tem a ver com a estrutura. Né? Tem a ver com como você monta essa estrutura. É um processo que você faz sem se dar conta, chama-se aprendizagem. Você aprende a fazer isso. Essa é a grande contribuição da PNL. Né? Porque todas as outras terapias, praticamente, a maioria pelo menos, focaliza no conteúdo. Então quando a pessoa diz assim, eu tenho uma angústia, você quer saber, me fale do seu problema. Então elas começam a entrar no conteúdo. Não é que a PNL não queira saber do conteúdo, não é isso. Mas a PNL, até quando você está fazendo terapia com PNL, você tem que saber o conteúdo. Né? Mas você não precisa do conteúdo para mudar. E você, independente de saber ou não o conteúdo, você ajuda as pessoas a mudarem só mudando na estrutura. Por exemplo, nessa indução. Quem aqui se sentiu melhor em relação ao que incomodava ao longo da experiência? Olha só, quantas pessoas? E eu não sei o que é. Né? Vocês fizeram, resolveram, eu não tenho a menor ideia do que vocês fizeram. Né? Nem quero saber. Eu espero que você esqueça também. Né? E fique com a solução melhor, né, que a gente fez. Então, olha como é que é interessante. Só de sugerir uma mudança de estruturas, né, o que nós fizemos? Nós imaginamos a linha do tempo. Né, aos pouquinhos, principalmente quando você for master em PNL, você vai aprender a ir e vir nessas técnicas, exatamente como eu faço. Então você tem a linha do tempo, você tem o futuro, o presente e o passado. Então no presente você tem um problema. Esse problema tem submodalidades, ou seja, visual, auditivo, sinestésico, olfativo, gustativo. Cada uma tem várias características, que são as submodalidades. E aí você tem um outro espaço em algum lugar aqui do passado, que é da coisa mais neutra, vamos dizer assim, ou seja, o que já incomodou e agora não incomoda mais. E você tem a amnésia. Cada uma delas tem submodalidades específicas. Então o que nós fizemos? Nós pegamos o problema, levamos primeiro para o que é neutro, já mudando as submodalidades para ficar parecido com o que está aqui. Foi isso que nós fizemos. E depois que você processou aqui, contrastou pelo lado de fora a diferença entre um e outro, né? Depois nós pegamos isso aqui, tiramos daqui e colocamos aqui na amnésia. E você de novo contrastou pelo lado de fora a diferença. Depois nós descobrimos na linha do tempo uma solução, uma experiência onde você se sentiu confiante, autoconfiante, empoderado em relação a alguma coisa, identificamos as submodalidades, né, disso, e nós pegamos a estrutura das submodalidades e levamos para o presente para você já pensar na solução do seu problema com essa estrutura daquilo que já te faz sentir bem. Essa foi a estratégia da técnica que eu criei aqui na hora. Isso não é uma técnica que existe, eu criei essa técnica na hora. Quando você aprende mais PNL, você cria essas coisas todas, né? No Master você estuda bem a fundo, como usar a linha do tempo, crenças. Você acha que o conteúdo poderia ser identificado, é um marcador para você identificar onde estão as submodalidades? Poderia ser colocado dessa forma? A Catarina colocou uma coisa bem bacana aqui, né? Na verdade é como se o conteúdo, ele ajuda você a identificar o que você precisa mudar. Né? O que você precisa mudar? Quando a pessoa diz assim, eu tenho angústia, né? Começou na minha infância,
Né? Tanto que quem trabalha comigo às vezes fica angustiado no consultório, né? Algumas pessoas que já fizeram esse trabalho, que as pessoas querem falar. Eu não deixo o cliente falar, não é verdade? Eu deixo, mas não tanto, tá? Eu sei que isso, para quem é psicólogo tradicional, é uma temeridade, isso que eu estou dizendo, né? Mas eu ouço o cliente, mas eu sei que se eu deixar ele falar demais é pior para ele, que ele fica reforçando o problema dele. Eu ouço o suficiente. Quando eu ouço o suficiente, eu começo a interromper e a desafiar, interromper e desafiar, interromper e desafiar. Ou seja, eu lembro aquela história que tudo tem um atrator que nós vimos ontem no Swish? Então quando a pessoa diz assim, me sinto muito mal, eu digo, que ótimo, isso é uma oportunidade para quê? Eu estou esfacelando esse atrator, esse marcador. Como seria pensar assim ou diferente? Como seria, tá? Interessante isso, que bom que você está percebendo isso. Ou seja, ela sai daquela coisa, daquela estrutura que ela montou, e eu já convido essa pessoa inconscientemente a largar para outras estruturas, para outras coisas. Então esse tipo de raciocínio, ele é muito importante. E ele está profundamente conectado nessa história das submodalidades. Porque quando você diz, eu tenho angústia, eu tenho problema, eu tenho depressão, você tem uma coisa montada com um grupo de submodalidades configurado de uma determinada maneira. Né? Mas quando você começa a pensar de outra maneira, você já começa a se sentir diferente. Então mudar submodalidades tem a ver com tudo isso, como pensar de outras formas. Então, principalmente para vocês que querem trabalhar com outras pessoas como coaches, como hipnoterapeutas, como terapeutas e tal, vocês vão ver que o trabalho de vocês vai andar assim, a galope, a passos de botas de 7 léguas, assim, com essa noção de submodalidades e outras coisas da PNL. Porque não é que fica parecendo que a gente não quer ouvir o problema da pessoa, não é, porque não é bom para a pessoa ficar reforçando. Tudo que se estuda sobre neurologia, etc., ensina que quanto mais você pensar no problema daquela forma, você mantém o problema. Isso não é uma coisa nova, não. Einstein já dizia isso, né? Einstein, que já morreu há muito tempo, né? Ele já dizia isso. Enquanto você pensar no problema, com a estrutura do problema, você vai ter a mesma história. Se você quer algo diferente, você tem que pensar diferente. Porque ele revolucionou a física, porque ele ousou pensar diferente. Ele pensou de uma forma que nunca ninguém tinha pensado. E com isso ele mudou a física. E abriu a porta para depois vir a física quântica. Embora não tenha sido ele que criou a física quântica, mas ele abriu a porta para o que depois virou a física quântica, que revolucionou tudo que você tem aí digital e tudo mais. Né? Por quê? Porque ele ousou pensar diferente. Ele ia para o laboratório e fazia experiências. Não, sabe o que ele fazia? Ele deitava numa rede e ficava imaginando como é que seria cavalgar na cabeça de um cometa. Qual é a diferença para quem está na Terra e quem está lá? Olha só, isso não é uma viagem? Até hoje isso não é. O Bandler que dizia, eu não sei o que ele tomava, mas... Até hoje é uma viagem. Até hoje as pessoas entendem em parte, né, o que era, mas ele ousou pensar diferente. Isso tem a ver com submodalidades. Totalmente. Se imagina, nunca ninguém tinha pensado como seriam 2 gêmeos, um aqui e outro no espaço, cavalgando num cometa na velocidade da luz. Opa, peraí, ele gerou imagens diferentes, sons diferentes, sensações diferentes. E aí abriu a porta nova agora, a mecânica quântica. Isso, exatamente. Tudo hoje que as pessoas falam de mecânica quântica e tal, vem daí. Como tudo hoje que se faz em coaching, treinamento, desenvolvimento pessoal, vem de um cara chamado Richard Bandler. Porque ele ousou também pensar diferente, porque ele olhou para a mente humana, o comportamento humano, de uma forma que ninguém tinha olhado antes, porque ele não era psicólogo. E não é até hoje. Ele já falou, hoje eu tenho um monte de associações de psicologia que ficam insistindo em me dar um diploma de psicólogo de honoris causa. Ele é doutor honoris causa, um monte de coisa de psicologia. Eu falo, não quero ser psicólogo. Porque ele não olhou a mente humana como um psicólogo olha, ele olhou como um físico, como um programador, como um músico, olha. Né? Então por isso que ele abriu para todas essas coisas, que o músico precisa prestar atenção na harmonia, no som, no timbre, no tipo de sensação que ele gera. Ele falou que ele começou a prestar atenção em pistas de acesso quando ele estava tocando, ele tinha uma banda, ele ficava vendo as pessoas olharem, namorando lá nos clubes e tal, e as pessoas olhando umas para as outras, o cara paquerando a menina, ou vice-versa, seja lá o que com quem, né? Olhando como é que olhava, onde é que evitava. Disse que ele começou a prestar atenção nisso ali como músico. Né? E ele dizia, cadê os psicólogos que dizem que observam esse tipo de coisa? Nunca observaram as pistas de acesso. Um músico, ele fala, um físico que toca rock and roll e pertencia ao Hell Angels, é que descobriu isso. Ele adora jogar isso na cara dos psicólogos e tal. Enfim. Então, mapeamento de submodalidades.
Mapear submodalidades significa elaborar um quadro que organizadamente define as submodalidades utilizadas por uma pessoa diante de uma situação específica. Está na página 11. Imagine, então você vai, a pessoa ela vai descrever a experiência dela, seja o que for, e você vai mapear as submodalidades. Eu não vou ler essas questões aqui, eu só quero que vocês vejam. Então você tem as submodalidades visuais. Então tem uma série de perguntas sobre como é que você vai identificar. Em que distância você vê a cena? Está longe ou está perto? Observe o tamanho e a localização. Está na frente, está à direita, está à esquerda. Então são sugestões para você ir aprendendo e perguntar para o seu cliente. Quando ele disser, eu tenho angústia, eu tenho depressão, você vai dizer, você não vai querer saber o que aconteceu na sua infância quando você queria um pônei e o pônei não veio para você e você ficou frustrado. Não, você perguntar que distância você vê a imagem da depressão. A imagem da depressão ela é colorida? O que você diz para você no seu diálogo interno? Você vai ajudar muito mais seu cliente assim do que querer saber o que houve na sua infância. Me conta. Você foi abusado sexualmente na sua infância? Conta para mim, conta, que eu quero saber, né? Conta pra mim. Eu acho que no final, você deve ter sido. Conta pra mim. Alguém te pegou no colo quando você era... Né? Começa a induzir. Eu vejo... A gente discute às vezes de alguns exemplos. Tem um monte de pessoa que produz sensações. Não é que essas coisas não acontecem, elas acontecem. Mas tem um monte de gente que pega essas teorias, com esses pervertidos com foco na sexualidade, né, e tal, adoram ver sexo em tudo. Né? A pessoa vai ter certeza que mas ela não é. Ela não sabe nem o que. Não sei o que foi, mas eu fui abusado, eu tinha tesão na minha mãe, não sei, o terapeuta disse que eu tinha, disse que eu tenho inveja do pênis, então eu devo ter tido e tal, e começa a... Tem uma técnica de hipnose que a gente faz chamada implantação de memórias, é isso. Tá? Isso chama-se implantação de memórias. Aquilo que ela imagina, o subconsciente não entende se é verdade ou não, acaba recebendo verdade. Aí você começa a filtrar tudo para caber naquele modelo de mundo, exatamente. É isso aí. Então essas são perguntas para você identificar as submodalidades visuais, auditivas, sinestésicas, e depois vocês estudem isso. Mas eu quero falar rapidamente agora sobre submodalidade-chave, antes do exercício que nós vamos fazer aqui. Submodalidade-chave, na hora que vocês forem fazendo trocas de submodalidades, vocês vão perceber em algum momento que quando você troca uma determinada submodalidade, talvez vocês tenham percebido isso nessas trocas que vocês fizeram, quando você troca aquela submodalidade, parece que ela muda tudo. Tipo assim, você troca uma, troca outra, mas você troca aquilo, de repente, uau, né? Quem aqui experimentou alguma coisa? Eu mudei alguma coisa específica e, né? Aquilo parece que mudou tudo, né? Ou seja, ficou mais forte a mudança quando você troca uma modalidade específica. Então o Bandler chamou isso de submodalidade-chave. É a submodalidade que influencia as outras. É aquela que, se modificada, muda tudo. Então é interessante você perceber, né? Porque você vai ver que os atratores, os marcadores, como você falou, né? Geralmente tem uma submodalidade chave que mantém o programa daquele jeito. Então quando você tem que descobrir onde que é mais forte, calibrar a pessoa, perceber a pessoa. Né? Quando ela falar do problema e você começar a eliciar as submodalidades, a levantar, tá perto, tá longe, tem cores, quais são, você vai perceber que às vezes certa reação, tá muito perto de mim e tal. Aí você vai notar que tem alguma coisa que mexe mais com a pessoa, ou um grupo de coisas. Vocês vão ver que tem algo chave ali, que é como se ela amarrasse aquilo tudo. Eu lembro da história do bordado, né, que você falou, né? Daquilo que você tem aquele que se desfaz tudo, né? E que você vai bordando, mas tem um tipo de ponto, quando você puxa, desfaz toda a estrutura. Então é mais ou menos a mesma coisa. É como se fosse uma dessas estruturas do bordado. Como é que é o nome disso que se dá? Sashiko é uma técnica japonesa. Sashiko, whatever. É uma técnica japonesa de fazer remendo. Então eles fizeram uma questão artística em cima, transformaram o japonês, transformaram tudo em arte. Aí, na verdade, aí a gente pensou em fazer dessa forma, de desmanchar, para poder adaptar a questão da programação neurolinguística para desmanchar aquilo que não está legal e recolocar. É como se fosse isso, é uma coisa que artisticamente você montou na sua vida funcionando e que quando você puxa aquele ponto, você já viu meu ponto? E puxa aquele ponto, você desfaz aquela estrutura. Ele é feito como alinhável, então fica fácil de desmanchar, puxar. Então submodalidade-chave é como se fosse isso, você tem vários pontos, mas tem um ponto que quando você puxa o ponto, desfaz aquela estrutura original.
né? Você muda, você enfraquece aquilo. Como também na hora que você está fazendo uma mudança, é interessante você identificar a submodalidade-chave da mudança também. Quais das características mantém aquela mudança, né, mais forte na pessoa para reforçar aquilo, botar mais forte? Ele, dentro desse ponto aí, tem duas características. Você tanto pode fazer dessa forma, como pegar a submodalidade-chave, como você pode fazer aquela questão de ir desfazendo alguma coisa que não está boa, né, a questão da propulsão, e refazendo alguma coisa para... Nós vamos começar a ver isso no próximo módulo. Nós vamos fazer PNL Saúde, mas na sexta-noite provavelmente nós vamos fazer... O módulo de estratégia agora ele foi dividido em 2, né? Porque agora nós estamos com essa proposta de fazer um practitioner mais rápido, por isso sexta, sábado e domingo. Antes a gente ficava aqui 9 finais de semana e tal, agora a gente fica 6 aqui, né? Então, nós já vamos começar a ver estratégia da próxima vez. Eu quero que vocês revejam toda essa parte de sistemas representacionais e submodalidades, porque é importante, porque é essa sequência justamente, né? Estratégia envolve submodalidades, mas envolve você perceber que quando a pessoa se angustia, ela, como disse a Inês, primeiro lembra uma coisa de um tal jeito, depois gera uma imagem de outro jeito com submodalidade. Depois, então, a depressão ela tem uma sequência, como se fossem os pontos da Catarina, né? Tem uma sequência. Então você só tem aquela experiência enquanto você mantém aquela sequência, enquanto você mantém aquela estrutura. Então, na medida que você entende que existem essas coisas alinhavadas dessa maneira nessa sequência, você escolhe se você vai manter ou se você vai tirar. Ou o que você vai manter ou o que você vai otimizar. Nós vamos começar nessa parte de estratégias a perceber como é que nós mantemos a sequência dessas coisas que nos incomodam ou não. Então a submodalidade-chave é consistente, tendemos a mantê-la em todas as situações. Ela é que influi dramaticamente na representação. Então quando você descobre qual é a submodalidade-chave, ela gera uma mudança na representação cerebral. Então a tendência é que ao mudar essa submodalidade-chave, ela facilite, ela é como se fosse uma catalisadora de um processo de mudança. Não é que as outras não sejam importantes, não, elas são. Você tem que mudar a estrutura toda. Mas tem aquela que nós vamos ver aqui no exercício, tá? Tem aquela que de repente você tem que calibrar que aquela vai fazer uma mudança específica. Você acha que geralmente essa que faz essa mudança específica é aquela pista de por exemplo, no caso do avião, eu fazia muita questão da sinestesia, que era mais forte. Mas então, vamos dizer... Mas o que na sinestesia? A questão do estômago. O que? Mas o que? O que especificamente? Era uma volta no estômago, entrava, saía, contraía. Contração. Era muito pouco. Não, era muito. E era a chave, era que, vamos dizer, é como se fosse um disparador, é aquela que ficava... Disparador, né? Agora dispara o quê? Que ficava mantendo a sequência, né? Que ficava mantendo, vamos dizer, ela sempre voltava até ela na sequência. Exatamente, você tem uma estratégia para a coisa funcionar, você tem que identificar essa sequência e aquele elemento principal, né? Que nós vamos ver tudo isso. Você tem que descobrir o que é, porque nem sempre para todo mundo vai ser o sinestésico. Mas eu fiquei pensando se... Às vezes é a cor, às vezes é a imagem, como no caso daquela nossa colega que a imagem estava despencando aqui em cima da cabeça e tal. Eu estava pensando se não seria para cada um o que eu tenho de mais forte, mas não é, porque o mais forte é o diálogo interno, então não é o... Não necessariamente. Não necessariamente. E ninguém sabe explicar por quê, você só tem que identificar o que é. Então, quando uma submodalidade apresenta valores discretos sem graduação ou pontos intermediários, nós dizemos que ela é uma submodalidade digital. Né? Por exemplo, com ou sem volume. Então, embora você tenha gradações do volume, tem uma hora que tem som e não tem som. Ou não tem som, pelo menos audível. Né? Mesmo no nível subliminar, tem uma hora que tem som que não tem som. Então, isso é um tipo de submodalidade digital. Ou tem ou não tem gradações. Então, toda vez que tem ou não tem é digital. E toda vez que tem gradações é analógico. Então, por exemplo, quando tem som e o som ele é alto ou baixo, ainda está no analógico. Mas tem um momento que tem ou não tem, então ele passa a ser digital. Nem tudo aquilo que tem gradações é analógico. E tudo aquilo que ou está ou não está, ou está presente ou não está presente, é chamado de digital. E geralmente as submodalidades-chave são digitais. É aquilo que tem ou não tem. Talvez possa até ser ou tem a contração ou não tem. Tem níveis de contração, mas tem uma hora que tem ou não tem. Né? Você viu meu ponto?
né? Então, é exatamente isso. Então, geralmente, pelos estudos, a submodalidade-chave é algo digital, que está ou não está presente, e não um nível de gradação de alguma coisa. Tá? Mas isso vocês vão identificar na prática, vocês vão ver na calibragem da história. Tem uma tabelinha que também está presente, não está? Tá. Também para ajudar vocês aí, até nesse exercício que nós vamos fazer agora, eu não vou fazer seguindo a tabela, eu vou fazer de cabeça porque eu conheço. Mas na hora que vocês fizerem o exercício que eu vou demonstrar, eu quero que vocês façam em cima dessa tabela, que eu acho que vai ser interessante. Vocês eliciam as visuais, né, auditiva e sinestésica. É legal você fazer isso desse jeito. Posso me interromper só um instantinho? Pode. Porque você está falando dessa modalidade-chave, eu lembrei da questão do avião. Quando eu fiz a ressignificação e eu coloquei no estado de recurso, ficou submodalidade-chave do estado de recurso também. Sim, mas você inverteu o processo. Pois é, então, mas eu ancorei nela mesma. Sim, mas não era a mesma coisa. Não necessariamente ou... Não necessariamente, podia ser outra coisa. Podia ser outra coisa. Por acaso a coisa se organizou dessa forma. Então, quem aqui ainda tem alguma coisa que ainda sente que é um incômodo, que ainda... Enfim, ainda não preciso, eu não preciso nem saber o que é, tá? Porque nessa aula de submodalidade a grande vantagem é que a gente não precisa saber o que é. Tá? Só alguma coisa, talvez eu pergunte assim, o que é, mas eu não preciso entrar no detalhe da sua intimidade, nada disso. Quem tem alguma coisa que ainda incomoda, que ainda se sente meio, sei lá, não tão legal em certos contextos, ainda experimenta um estado ainda limitante em relação a alguma coisa, palmas para ela. Muito bem. Então, por favor. Então, fala pra gente. O que você experimenta ainda como sendo limitante? Bota estado aqui. Em alerta. Acho que às vezes eu fico muito em estado de alerta. Que ótimo. Mas da forma como você fazia, não era uma coisa muito boa. O que você acha que essa parte dentro de você estava tentando fazer através disso para você? Ou seja, me explica um pouco melhor, como assim estado de alerta e qual era o limite? Eu não preciso do detalhe da sua vida pessoal, mas a sua experiência interna. Observação. Em que contexto, por exemplo? Cansa. Ficar muito em observação. Tipo assim, algumas coisas são importantes, né, ou você percebeu como importantes, né, e aí isso te fazia ficar observando mais, é isso? Seria isso? E aí o observar isso te cansava? Não só uma coisa, mas várias coisas durante o dia, enfim. Eu sempre estou em observação. Tá. Mas por que algumas pessoas observam e não se cansam e você se cansa? Você já parou para pensar nisso? Porque eu acho que eu... várias palavras. Mas é porque eu acho que eu demando muita energia, eu fico observando muito o outro. Às vezes eu esqueço um pouco de mim. Talvez seja isso. Isso acontece em algum contexto específico ou em vários contextos? Vários. Vamos escolher um para trabalhar, né? Quando a pessoa... Isso é uma outra dica muito importante para trabalhar com programação neurolinguística. Quando a pessoa tem vários exemplos em vários contextos específicos, na hora de você mudar alguma coisa, você vai escolher uma coisa específica. Porque depois a mente inconsciente tende a generalizar e você vai dar um empurrãozinho nesse sentido. Vocês veem que sempre que eu acabo uma indução, alguma coisa eu digo, e tudo aquilo dentro de você que puder aprender com isso, vai aprender, né? Tudo aquilo que puder aproveitar dessa mudança que você está gerando, vai ser aproveitado nesse contexto. Então, tem vários contextos, várias coisas, mas isso não é legal para trabalhar vários contextos, várias coisas. Você vai escolher uma coisa específica. Então me conta um contexto que mais te incomoda disso. Mas me incomoda? Onde você observa e se sente dessa forma. Um contexto específico que você gostaria de ver diferente. Olhando dessa forma, eu acho que às vezes eu me sinto muito responsável pelos outros. Você está em um determinado contexto e aí você fica falando consigo muito sobre aquilo, né? Aqui é onde é que tá, né? O diálogo interno, né? E tal, direto, ela fala muito, né? E na verdade aquilo que ela chama de observar, na verdade, é a mente analítica do auditivo digital, né? Que fica processando, tem imagens também, né? Então você fica processando aquilo na sua cabeça. Mas assim, é um contexto de relação interpessoal, profissional. Mas
interpessoal. Profissional é tiro de letra, assim. Tá. Fecha a porta e sai. Vamos escolher uma relação, então, interpessoal, onde isso acontece, só para a gente trabalhar em cima disso. Interpessoal, familiar. Ok. Mãe, Então, pai. ok. Familiar, mãe e pai. Então, volta, a gente tem que fazer isso. A gente tem que pedir para a pessoa voltar e reviver aquele contexto. Então, volta nesse momento para um contexto bem padrão, bem recente. Né? Ela foi lá, acessou o visual e começou a falar consigo de novo. Viram? As pistas de acesso. Claríssimo. Bem, Então volta nesse contexto, começa a reviver de novo uma situação bem padrão, bem típica. É muito importante que você, sempre que for trabalhar com alguém para resolver uma questão, que você peça para a pessoa escolher uma situação bem padrão, tá? Porque é aquilo que acontece mais. Porque, inclusive, se ela muda uma coisa bem padrão agora, é fácil depois ela generalizar para as outras coisas, turma. Isso, ok. Então vamos lá, vamos para uma situação bem padrão nessa relação com seu pai, com sua mãe, onde você experimenta isso, né? Onde você se experimenta ali, como você diz, observando, né, e tal, né? Quando resolver um problema, né? volta para lá, volta para aquele contexto, né? O que vem primeiro? Imagem, som, diálogo interno ou sensação? Diálogo interno. Ok, então vamos botar aqui o visual, auditivo digital e sinestésico. O que vem em termos de diálogo interno? Não se preocupa com isso aqui não, quero você concentrada na sua experiência aí. O que vem? Pistas de acesso, como é importante observar. O que vem? Eles me colocam, não. Eu já ia perguntar se eles põem uma arma na sua cabeça e te obrigam a fazer coisas. Porque quando as pessoas põem arma na nossa cabeça e nos obrigam a fazer coisas, é complicado, né? Eles pedem muitas informações pra mim. Tá. E nesse... O que você tá fazendo? Como é que você tá fazendo? Aquelas coisas, né? Não, pra eles. Pra eles? Filho. Não é pra mim. Se fosse pra mim, não. Aí eles perguntam pra você como é que eles devem fazer as coisas. Né? Eles são E aí, o que você começa a conversar com você? Você disse que o diálogo interno vem primeiro. O que você diz pra você que começa a gerar o problema? Que eles têm que resolver as coisas deles. E que eles têm que... Eu não quero conflito, mas eles têm que ficar lá e eu tenho que ficar aqui. Mas é isso que te faz sentir mal, dizer esse tipo de coisa? Não. Mas o que você diz que te faz sentir mal? Eu quero sentir mal? Eu quero mapear primeiro o limitante. Tá, e se eu não ajudar, o que vai dar? Tá. Se eu não ajudar, tá? Faz de conta que é isso. O que vai dar. Que vai dar. Isso. Tá. Então, vem logo esse diálogo interno. Se eu não ajudar, no que vai dar? Eu já começo a pensar no que pode dar. E como é que você pensa? Você continua falando com você, né? Aí você entra num diálogo interno e começa a se pensar, o que pode vai dar? E se eu não ajudar, o que vai dar? Aí você continua, né? Vou botar um ponto de interrogação, aí você vai procurar o problema. Ou seja, é como se você fosse procurar a sua carteira onde você não perdeu. Né? Então, o que vai dar? O que será que vai dar? E não deve ser muito agradável o que você pensa nesse momento. Não. E aí o que acontece em seguida? Para! Para onde veio? Aqui embaixo? Não, veio para baixo. Né? Ela fala consigo sobre tantos problemas que já começa a se sentir mal. Né? Claro. Né? Então, imediatamente aciona o sinestésico. Né? Que sensações você experimenta? Desculpa. Que sensação? Responsabilidade demais, às vezes. Tá, mas isso vem como na forma de sensação? Agonia. Onde no corpo? Sensação. A pergunta da sensação sempre é: onde no corpo? Como é que é? Eu perdi. Aqui. Né? Você sente alguma coisa nessa área do estômago, do intestino, alguma coisa assim nesse momento? Né? Como a Catarina também sentia, né? Contração. Sim. Né? Assim, ó. Assim. Um foguinho, né? Então, olha só, lembra? Não. Esse foguinho pode ser reconfigurado inconscientemente. Né? Não que você inconscientemente vai reconfigurar o foguinho, turma. Você sente o que eu quero dizer?
Nesse caso é só uma questão de direção. É. Você sente o que ele quis dizer? Então tá. Então, lembra da submodalidade? Você quer saber a sensação e a submodalidade. Tá lá. Eu estou fazendo uma coisa mais geral aqui. Vocês vão pegar e vão responder aquela tabelinha para aquelas perguntas. Então, tem uma coisa, como é que sai daqui para cá que você falou, né? Embola e vai para cima, né? Ou seja, embola e vai para cima. Né? Ai, meu Deus. Primeiro embola e vai pra cima, aqui no estômago. Aqui. Eu tô sentindo tudo já. Isso. Uma última vez. Não, esqueça não. No caso dela, ela vai reconfigurar esse foguinho. De outra forma. Né? Isso. Vai para outras direções, fazer outras coisas. Né? Então, estômago, né? Tem uma temperatura, você falou foguinho, né? Então, aquecimento. Já sinestésico, não tem que ser. Então, vamos prestar atenção na submodalidade. O sinestésico, você tem que perguntar onde você sente. Né? Psicólogo que gosta de dizer que você sente na cabeça. Você não sente na cabeça. Na cabeça você tem processos cognitivos, é outra história. No corpo você sente sensações. Então você tem que saber qual é a sensação, em qual lugar do corpo você sente, qual é a direção, o movimento, a intensidade e as submodalidades. Ela diz tudo aqui. No estômago é quente, né? E roda para frente, né? Vai. E depois sobe. Né? Isso é bem submodalidade. Estômago, roda e sobe. Né? Então esse é o sinestésico. E é sempre interessante deixar que a pessoa escolha o que vem primeiro. E se ela disser que é diálogo interno, você vai para a tabela do diálogo interno. Que eu acho que ela está só auditivo, mas você pode botar um para auditivo e outro para auditivo digital. É o que vocês veem que aqui no Brasil as pessoas não se importam com o auditivo digital. É só o mais importante, porque está direto ligado à crença, à autoestima, tudo isso. Aqui as pessoas que trabalham com PNL nem sabem direito o que é auditivo digital. Né? É um diálogo interno onde você processa coisas e está diretamente relacionado à autoestima, à autoimagem. Então vocês, na hora que usarem a tabela, vocês que estão assistentes e tal, usa a mesma tabela do auditivo, tanto para o auditivo som quanto para o auditivo digital, que é o diálogo interno. Pode usar mais ou menos as mesmas referências ali para ver como é que é. Então ela começou assim, voltando aqui no auditivo, né? Se eu não ajudar, no que vai dar? Aí você começa a procurar, né? Esse diálogo interno, como é que ele é? Se você usar um tom de voz aqui, se eu não ajudar, o que vai dar? O que vai dar? Então tem uma forma de falar assim, na verdade eu já sei que não. O que vai dar? O que vai dar? Aí você começa a procurar, bom, o que vai dar? Né? Aí aciona o sinestésico. Volta de novo para essa experiência, exatamente uma bem típica, porque a gente quer que a pessoa responda isso associado. Ela tem que estar dentro da experiência, sentindo isso. E a imagem visual, como é que é disso que te vem na cabeça? Né? Aqui, para. Ó, onde está o olho dela? Para cima e para a esquerda, lembrando, você não é invertida não, né? Então, para cima e para a esquerda. Né? Foi acessar aqui a memória. Como é que é essa imagem? Ela é grande, pequena? Grande. Ok. Grande. É um filme ou uma fotografia? Fotografia é uma coisa parada, filme tem movimento. Porque às vezes é uma fotografia, às vezes é filme. Tá, pode ser. É um misto, né? Misto de, vou botar assim, foto e filme. Né? Ou seja, a foto é uma coisa parada, o filme então é um misto de coisas. Isso é raro, mas existe. Essa imagem ela é grande, ela é maior que a imagem no mundo real, menor. Menor, um pouquinho menor. É grande, mas é menor que a realidade. Né? É grande, mas menor que a realidade. Tem moldura? Quando você olha para essa imagem, tem alguma coisa em volta dela? Branco, preto? Branco. Moldura. Branca. Tem brilho? Pouco. É mais fosco? Fosco. Cores são fortes, fracas, preto e branco, sépia? Normal.
tons de cinza normais. O que significa normais? Como se fosse... Tô te vendo aqui agora. As cores normais. Isso, né? não tem mais intensidade, não... Ó. Tá. Eu tô desconfiado que aqui é a sua modalidade chave, hein? Vamos ver. Vamos ver. Eu vou botar um asterisco aqui pra gente verificar depois. Tá? Então, na verdade, cores normais, nem muito fortes, nem muito fracas, normais, né? Uhum. A imagem, você tá dentro dela ou tá se vendo de fora? Ou é um misto das duas coisas? Olha pra cá. Pra cá. Aqui. Isso. Olha pra cá. Pra cá. Isso. Não, cabeça reta, mas olho pra cá. Lembra? Você tá dentro ou tá fora? Volta pra cá. Eu não quero que você converse com você agora. Eu quero que você olhe pra cá. É assim que eu trato meus clientes, tá? Eu tô brincando. Nessa situação da figura imagem aqui, essa aqui específica, tô fora. Tá fora. Tá. Nós estamos concentrando em cima de uma questão. Tá, tô fora. Tá. Tô tentando ficar fora, né? Tá. Não me deixam. Ok. Ela é central, tá mais para um lado, para um ângulo, alguma coisa. Essa imagem. Mais para o alto. E você apontou um pouco mais para a esquerda. Né? Alto. Esquerda. Auditivo, tem algum som? Quando você revive essa experiência dentro de você, tem algum som? Das gralinhas, né? Meu pai e da minha mãe. Ok. O som da fala dos pais. Né? Como é que você chamou? Gralinhas. Gralha. Porque isso aí tem isso tem uma intensidade, um timbre, deve ser mais agudo. Né? Tem encheção de saco assim, sabe? Agudo. Então, encheção de saco dentro da estrutura de submodalidades dela é assim. É um som mais agudo, rápido. Né? Intenso, né? Que mais nesse som? Ele é um som que quando vem agora, ele é mono, estéreo, alto, baixo? Estéreo. Estéreo. Estéreo normal, 5.1, 7.1, surround. Eles adoram, né? É tudo em volta. Seria um 3D já. Estéreo 3D, surround. Tá. Então agora eu vou rever com você as características e entra na sua experiência, deixa isso aqui comigo. Isso é importante, que a pessoa ela tem que ficar na experiência dela. Tá? Eu quero que você veja se aparece mais alguma coisa, se você ouve mais alguma coisa, se você sente mais alguma coisa. Então volta para essa experiência com seu pai, com a sua mãe e tal, quando você experimenta essa situação deles ficarem querendo saber coisas com você. Aí eles ficam te solicitando e tal. Aí você começou com um diálogo interno, eles começam a falar, você cai pro diálogo interno. Se não ajudar, o que vai dar? O que vai dar? O que vai dar? O que vai dar? Né? Quem procura acha. Né? Quem procura acha. Né? Aí você começa a procurar. O que vai dar? O que será que vai dar? O que será que vai dar? O que será que vai dar? É que na verdade você que vai dar. E aí quando você sabe no que vai dar, né? Quente. Né? E é quente. É clean. É né? quente. Pronto para um vulcão, assim. Imagina esse vulcão de outra forma. Né? E existe uma imagem, né, grande, entra na tua experiência de novo. Vamos checar, é importante checar e recapitular, tá? Essa imagem é uma imagem grande, mas é menor que a realidade. Ela está mais para o alto e para a esquerda. É um misto de foto e filme. Tem hora que é foto, tem hora que é filme. Tem uma moldura branca ao redor. Agora, quando você vê, a imagem é meio fosca. As cores são normais, ou seja, não é nem muito colorida, nem pouco colorida, nem preto e branco, normal. Você, nessa situação, está se vendo de fora. E o som que vem é um som estéreo 3D da fala dos seus pais, que você usou a metáfora da gralha, que significa agudo, rápido e intenso. Certo? Sim, no desespero da ajuda, assim, né? Sim. Ok. Tá. Agora vamos esquecer isso um pouquinho, deixar isso de lado só um pouco. Né? Como é que é o número do seu telefone celular ao contrário?
9,6. Ai, sei lá. Vamos lá. Ai, 9. Tá bom, já foi. Já quebrou o estado, a gente quebra o estado aqui um pouquinho, tá? Ela já está num espaço aqui, que é o espaço físico disso, né? Eu esqueci de marcar o espaço, mas como ela está no mesmo lugar, é o espaço físico. Então vamos dar um passinho para frente, tá? Não precisa ser em linha reta, nada disso. Vamos dar um passo para frente e vamos começar a pensar agora numa situação onde você se sente com recursos para ficar bem. Você tem alguma memória onde você se sente com recursos para ficar bem. Né? Então eu vou chamar aqui de positiva. Né? Então volta para essa experiência. Volta de novo para ela, onde você se sente bem. Né? Revive. Você quer que a pessoa reviva. Você não quer uma descrição racional das coisas. Isso não nos interessa, não vai ajudar. Essa experiência não pode ser uma experiência racional. Tem que ser uma eliciação de estados. É muito importante isso. Então volta para essa experiência, de novo, onde você se sente com recurso e fica nela, dentro dessa experiência. Né? Quando você se sente com recursos seus, onde você acessa coisas suas e começa a se sentir bem, você começa a ajeitar as coisas, turmas, para se sentir bem em relação à mudança aqui. Né? Tá. O que vem primeiro? O quê? Diálogo, som, sensação. Visual, auditivo, diálogo interno, sensação. O que vem primeiro? Putz. Volta. Vamos lá, você está lá, vivendo a história. O que vem primeiro? Acho que visão? Vem uma imagem. Não, sensação. Sensação, tá. Que sensação é essa boa que vem primeiro? Tranquilidade. Tá. Só que você não quer um nome, você quer a descrição da submodalidade. Vocês vão na tabela lá, eu vou fazer isso meio de cabeça aqui. Então, quando você se sente tranquila, né, onde você sente isso no seu corpo? Todo ele, eu fico relaxado. Tá, então, corpo todo relaxado. Isso. O que mais em termos de sensações físicas, além do corpo todo relaxado? Energia. Como é essa energia? Por mais que eu esteja relaxado, eu ainda tenho impulsos de fazer as coisas. Interessante, relaxamento com energia. Isso, me sinto tranquila. E onde você sente energia? Também aqui, né? Tá? Assim. Ou seja, flui, no peito faz um arco assim. Né? Tá? Então, vou botar aqui, relaxamento. Isso. Com energia. E aí a gente sempre quer essas representações, tá? Do desenho. Então no peito, no meio do peito, tem uma coisa que faz um arco assim meio para cima. Isso. Né? É uma coisa que faz assim. E tem essa intensidade, não é? Né? É uma coisa assim. É fluida, tranquila. Tranquilo, né? Fluir. Vou botar aqui. Sua respiração, eu percebo que você respira mais tranquila. Né? Uma das primeiras coisas que eu notei, são duas coisas que eu notei, não sei se vocês calibraram, você me confirma. Respiração tranquila e você, o seu rosto também tá, o seu corpo todo está relaxado, mas isso nós vemos no rosto bastante, vocês notaram como é que o rosto está bem mais tranquilo? Né? Então, respiração e rosto tranquilos. Volta para a experiência, de novo. Como é que é a imagem visual dessa experiência? Eu sempre gosto de começar com o que é mais intenso, mais forte. Tá? Essa imagem da tranquilidade, onde você se sente com recursos resolvendo as questões. É uma imagem grande e pequena. Grande. Do tamanho da realidade, maior. Tamanho da realidade. Grande do tamanho real. É uma foto, é um filme? Filme. Tem moldura? Não. Filme sem moldura. É uma imagem brilhosa, fosca, clara, escura. Clara. Tá. E é brilhosa ou fosca, predominantemente? Fosca.
clara e fosca. Tá? Ela tá sendo... Você tá de fora ou tá de dentro? Tá dentro dela? Dentro. E ela tá centrada num lado, embaixo, em cima. É incrível que ela sempre tá meio de lado, assim. Tá, meio para a esquerda. É. Embora ela seja grande, o tamanho, a realidade é como se o ângulo tivesse mais para a esquerda. Se eu estivesse observando, eu sempre tivesse... Para a esquerda. É, como se as coisas estivessem para cá, assim. Tá, ok. Tem que olhar reto. Para a esquerda. Tem som? Não. Como é que é o som? Não tem. Ele não tem? Sem som. Diálogo interno. O que você se pega dizendo pra você nesse momento? Volta pra cá. Pra cá, olha pra cá. O que você se pega dizendo pra você? Na dúvida se o cliente... cliente resistente. O que você fala? Olha pra cá. E esse diálogo interno, né? O que você se pega dizendo pra você, né, no momento em que você tá sentindo essa... Eu não paro pra pensar muito bem. Eu não tenho o que resolver nada. Tá tranquilo. Mas você diz alguma coisa pra você? Resolver. Você pensa alguma coisa? Você fica mais ali na experiência? Sim, eu vivo mais o momento. Ok. Muito bom. E como é que você vive mais esse momento? O que você acha que ajuda você a viver mais o momento? Isso aqui, ó. Aqui? Não, aqui. Se tirar isso Tá, aqui... exatamente. Você vive mais o momento. Mas para onde você acha que o foco vai? Quando eu digo foco, não tem que ser visual só não. A sua atenção vai, né? É muito importante você usar palavras assim, neutras, para não induzir, né? O que você vê? Às vezes a pessoa não está vendo, ela está sentindo, né? Então, para onde vai a sua atenção mais forte? Você fica imaginando coisas boas a partir dali? Sim. Não, Como é que eu sei? Ela olhou para cima e para a direita. Eu tô vivenciando aqui agora e eu tô, com aquilo que eu tô sentindo, eu tô planejando um projeto de futuro. Em termos de imagem. Como eu disse, flui, entendeu? Então, isso aqui a gente listou depois, por isso que a gente tem que ficar recapitulando sempre, que toda hora vão pipocar umas coisas assim, né? Então você começa, além de ter essa imagem aqui, você começa a imaginar o futuro. Positivo, né? A gente pode dizer assim. E quando você imagina o futuro, como é que é? O que você geralmente imagina em termos de futuro, em geral? Assim? De bom. Coisas boas. Foco positivo. Bem né? E olha para cima, para a direita, né? Porque ela não é invertida. Então vamos recapitular. Volta para essa situação de recursos de novo. É importante recapitular. Você quer a pessoa associada, vivendo aquilo de novo, turma. Então volta para a situação do recursos, veja, ouça, sinta a primeira coisa que você falou. Nesse caso agora foi a sensação física, né? E você sentiu o seu corpo relaxado. Veja se vai aparecer mais algum elemento. Porque submodalidade é muito importante. Você está calibrando a pessoa e perceber os elementos que mexem com a pessoa, porque é isso que vai fazer a diferença na mudança, né? Então se aparecer alguma coisa nova, você me diz, que você não tinha notado. O corpo todo relaxado, tranquilo. O relaxamento, uma coisa que combina relaxamento mais energia, né? Não é só relaxamento, você tá relaxada e aí parece que a sua energia também flui. É positiva. É positivo. E aí você sente uma coisa no peito que faz assim. Tranquilo. Você vai. Esse movimento. Bem light. Isso. Então você respira mais tranquila, né? Nesse espaço, e o seu rosto está mais tranquilo, pelo que a gente nota. Depois nós fomos para o visual. A imagem ela é grande, ela é do tamanho real das coisas, fica aqui na experiência, tá? A imagem ela é grande, porque se ela vem para cá já é outra submodalidade, é outra história. Então isso aqui é ela aqui dentro dela da experiência. Então a imagem ela é grande, porque a tendência é essa, a pessoa quando você está fazendo um quadro assim, a pessoa olhar para o quadro. Aí você já mudou toda a experiência da pessoa, ela tem que ficar dentro dela, na experiência. Então a imagem ela é grande, do tamanho real, é um filme, né? Sem molduras. A imagem é clara, porém fosca. E você está dentro do filme. E você olha, a imagem, a princípio ela está na esquerda, né, quando você está vivendo isso. Mas imediatamente essa experiência te faz começar a pensar
no futuro. Aí você começa a olhar para a direita e pensar num foco positivo. Né? Você começa a direcionar. Quando não está ligado àquela situação, problema, tá tudo tranquilo. Uhum. Então tá tudo tranquilo. Ok, quem não se estressa fica? Tranquilo? Tranquilo. Né? Não tem som. E não tem diálogo interno daquele jeito porque você fica no presente. Você fica no momento, no aqui e no agora. Até uma das características do estado coach, do Jiu-Jitsu, né, é o aqui e o agora. É você estar no aqui e no agora, que é uma coisa importante muitas vezes. Não é que nunca você vai lembrar no passado, não é que é proibido pensar no passado, não é isso. Mas é importante você estar no aqui e no agora. Né? Tem gente que fica com o seu passado, fica com a preocupação do futuro. Né? No caso da situação problemática, você, será que vai acontecer? Eu já sei o que vai acontecer. Ela não está no aqui e no agora. Né? Ok, tá. Então, vamos dar um passo para o lado aqui, sair desses espaços, né? E vamos pensar assim, né? Você tem um espaço aqui do teu lado que representa a situação de recursos e um mais aqui atrás. Na hora você pode fazer assim na frente, tá? Estou fazendo aqui porque a gente está filmando, coisa e tal, mas você pode fazer na frente, botar os dois assim, um na frente do outro. Vamos fazer o seguinte, fica ali de costas para a mesa, né? E olha para esses dois espaços aqui, né? Aqui você tem um espaço que nós marcamos. Vocês na hora vão pegar papeizinhos aqui, tá? Peguem pelo menos uns 3 papeizinhos aí para marcar a posição neutra, e essas duas. Cada dupla pega 3 papeizinhos. E aí você tá aqui e você vai ver aqui essa situação, que é a situação problemática e a situação de recurso. Qual a diferença entre elas? Assim, o que mais você percebe entre uma e outra, que mais te chama a atenção? Atenção, né? Tensão. Tensão. Isso. O nível de tensão. Aqui é muito tenso. Mais tenso e aqui não é. E eu vejo que isso aqui é um problema que não é meu, e quando eu tenho algum problema meu, eu consigo resolver de uma forma tranquila. Tá? É interessante, né? Porque é um problema que não é seu, mas você faz dele seu naquele momento. Quando eu digo que você faz dele seu, você mergulha dentro dele. Sim. Você faz certas coisas que te colocam dentro dele. Sim. E quando você não está nessa situação, você faz outras coisas. Tipo, né? só meu, eu resolvo tranquilo. Eu não me estresso. Agora, quando é isso, aí... Aí começa a voltar tudo aquilo. Isso é a parte que nós chamamos de análise contrastiva. Isso tem muitas técnicas de PNL. É uma coisa importante, que você coloque a pessoa para contrastar. Do lado de fora, ela contrasta aí, ela bate um papo com você bem solto, bem descontraído, sobre a diferença entre as duas coisas. Nesse processo, o cérebro já começa a mudar. Quando o cérebro compara a diferença entre duas coisas, e ele de fora percebe uma, percebe outra, ele começa... Isso é um processo de... Essa comparação, que em muitos aspectos é consciente, em muitos aspectos é inconsciente, você já começa a ter uma parte dela que diz assim, puxa, mas se eu faço aquilo ali é bom, por que diabos eu ainda estou fazendo aquilo lá daquele jeito? Que estúpida mesmo, né? Eu ainda faço aquilo ali, que coisa, eu podia estar fazendo aquilo ali, alguma coisinha lá no fundo. Mas eu penso aqui quando eu estou aqui também. Mas olhando de fora fica mais dramático ainda, né? E quando você começa a comparar, fazer esse contraste, o que acontece? Você já começa a processar uma diferença. A diferença. Né? Certo? Não. Ok. Diferença então, do preto e pro branco. Isso. Falando sobre modalidades, né? Então, de novo, vamos fazer o seguinte. Vamos entrar de novo na situação problema uma última vez? Tá? Então, fica aqui, fica de frente. Tá? Vamos supor que ela está aqui e a outra está aqui nesse outro quadradinho. Tá? Então, mergulha dentro dela. Eu vou recapitular de novo e eu quero que você volte de novo a essa situação. Nossa, já sumiu. Ó, como é que o rosto muda? Como é que já contraiu o rosto? Não, fica ainda, uma última vez, né? E tal. Né? Tudo isso é linguagem hipnótica. Uma última vez, você está pressupondo. Daqui a pouco não vai ter mais. Né? Então, isso. De novo, aquilo ali, vem logo o diálogo interno, né? Se não ajudar, o que vai dar? Eu sei o que vai dar, eu sei o que vai dar, eu sei o que vai dar. Daí começa a queimar. Né? Aí começa a queimar, né? Aquele negócio, né? E tal, quente e. Né? Fogo, quente. E a imagem é grande, fica aqui dentro. A imagem ela é grande, mas é menor que a realidade, está meio para a esquerda. É um misto de foto e filme, uma moldura branca. A imagem é fosca, cores normais, você está de fora. Né? No alto e na esquerda. E aí fica bem o som da fala dos pais, que você comparou uma gralha, um som agudo, rápido, intenso e ao seu redor. Né? Tá, isso. Ok. Tá?
Certo? Certo. Então nós vamos fazer o seguinte agora. Nós vamos fazer o seguinte. Pensa nessa situação aqui, tá? Pensando. Agora dá um passo para frente, aqui, para a situação de recurso. Já está ancorada aqui. Já melhora um pouquinho, né? Mas ainda não foi tudo. Quando você entra nessa situação, ó, só pela âncora espacial, já seria o suficiente, mas nós vamos ser mais detalhistas em relação a isso. Vamos mudar isso um pouquinho, né? Pensa, quando você leva a pessoa para o espaço daquilo que seria a solução, você vai pedir para a pessoa pensar assim, o que te ocorreria fazer um pouco diferente? Eu não quero saber se você vai conseguir ou não, mas você já tem alguma ideia de alguns passos diferentes que você poderia dar por dentro, que dependem só de você? Você não pode mudar seus pais, mas você pode mudar você. Né? Começa a se imaginar de alguma maneira fazendo alguma coisa diferente por você, mas vamos fazer uma coisa diferente, né? Vamos pegar essa imagem, tá? Essa, fica aqui, né? Você já está querendo mudar, não, muda já, espera, né? Essa imagem, ela ainda está grande, mas menor que a real, então começa a pensar na solução e começa a fazer essa imagem da solução ficar do tamanho da imagem real, né? Como é que eu vou dar a solução para isso? Uma solução sua interna. Você não pode solucionar eles. Você não pode obrigá-los a ser diferente. Mas você pode escolher reagir diferente. Se você quer que eu piore aquilo ali, eu posso levar você para lá e fazer ficar muito pior. Eu também sei fazer isso. Eu também, assim, chama-se motivar o seu cliente para mudar. Isso. Obrigada. Estou aprendendo várias técnicas terapêuticas muito interessantes. Ai, Senhor. Não, uma hora dessa eu vou ser caçado pelo CRT. Tô tão preocupado eu tô tão preocupado com isso. Nossa. Né? Então, não, mas eu não desqualifico a psicologia, não. Mas vamos voltar para cá. Então, faz essa imagem da sua solução interna, né? O que você pode fazer por você naquele momento. Começa a se imaginar. Você tem alguma ideia de alguma coisa que você possa fazer por você? Nem que sejam os primeiros passos. Então, começa a se imaginar fazer isso. Olha para cima, né? Para acessar o visual. E faz essa imagem da solução ficar do tamanho da realidade. E só filme. Aqui é uma mistura de filme e imagem. Faça um filme contínuo. Gente do céu. Da solução. Já tá bom? Pra mim, sim. Irmão, tem mais. Né? O filme. Né? Faça essa imagem que era... ela continua fosca, mas clareia ela. Né? Olha, já começou a relaxar. Clareia ela. Clareia essa imagem e se coloca dentro dela fazendo a solução. Mergulha dentro dela fazendo a solução. Tá? Coloque ela um pouco para a esquerda. Trágico cômico, mas tudo bem. Ótimo, isso. Vai ser bom para você? Isso que importa. Né? Então coloca ela um pouquinho tombada para a esquerda, ou seja, você olhando como se estivesse olhando para a esquerda, né? Para essa imagem. Né? Para a esquerda. E eu quero que nesse momento, aquela falha dos pais... Ai, tu tem isso pra me dar? Como é que é? Tu tem isso... Cala. Sem som. Né? Foco dentro de você, no que você está sentindo e tal, nessa coisa boa, sem som, e você fica no aqui e no agora, experimentando a mudança. Né? Fica aqui e olha. Na terapia, uma coisa longa, dura, o cliente tem que sofrer, ficar anos sentindo dor para mudar. Né? Sem dor não tem solução. Né? Então coloca o foco aí exatamente, né? No aqui e no agora, tira o som, né? Imagina, né? De repente, se eles estão perto de você ali, imagina, embora tenha o som, alucina, né? Aquele negócio, sabe quando você tira o som da televisão, a pessoa fica, olha pra mim. Aí você não tem som, que coisa boa. Aí você fica no aqui e no agora dentro de você. Não vai dar certo. Vai! Quando estiver na frente deles, eu vou começar a rir, daí depois tu vai... Você vai dizer, você tá fazendo uma coisa engraçada. Aí você muda o estado deles, né? E aí eu quero que você sinta nesse momento, né? Em vez do estômago tá fazendo assim, né? Imagina a sua respiração ficar mais tranquila, né? Seu corpo fica mais relaxado, porém com energia,
Né? E na medida em que você se vê solucionando, eu quero que você imagine que uma coisa faz com uma... Cadê a mão? Faz assim, não, mais assim, mais poético. Sim, eu vi que você fez mais assim, né? Mais assim. Isso. E vai respirando, tranquila e tal. Então, me fala, como é que você se sente agora em relação a isso, no que depende de você? Tranquilo? Eu, né? Sim, mas é você. A gente não pode mudar o outro. A gente pode mandar o campo, não? Pode, quem sabe até eles começam a reagir diferente na medida em que... Você é parte de um sistema, você fazia parte de um sistema e a sua reação acabava contribuindo para aquele sistema. Na medida em que você muda, eu não posso garantir, mas pode ser que o sistema mude também. De repente, se você que era parte do sistema e mantinha a gralha... De repente, se você estiver sorrindo, relaxado e tal, de repente eles vão parar de falar. E aí você pode começar a conduzir a coisa de outra forma. Né? Não, eu tô de boa. Tá de boa. Que coisa boa. E o que você acha que foi mais forte aqui? O quê? Dessas mudanças que a gente fez, o que você acha que mais impactou você, assim? Né? Você acha que foi a imagem, alguma coisa na imagem, alguma coisa... Foi a gralha. O som, né? Nossa. Olha, lembra o digital, ou tem ou não tem, lembra? Lembra? A submodalidade-chave, ela é digital. Olha que coisa interessante, né? Então, ou tem som ou não tem. Aqui tem som, aqui não tem som. Olha que interessante. Aqui tem um som lembrado, aqui não tem som. Lembra? Digital, tem ou não tem? Então, algo que tinha, agora não tem. É digital. Confirmou a história da submodalidade. Foi a mais forte. Eu tô pensando que eu vou começar a rir, vai ser o ó do Borogodó, mas eu vou me divertir. Como é que você pode ir ajeitando? Se quiser eu posso te fazer sofrer de novo, eu sei fazer isso. Quero, mas eu quero, Né? tá Aqui, é só botar você aqui pra trás de novo e amplificar. Motivar o cliente. Tá bom assim? Tá ótimo. Então palmas pra ela. Então vamos nós. Muito bom, né? Muito bacana. Adoro submodalidades. É algo assim muito legal, muito bacana em todos os sentidos. Tá. O nome dessa técnica é transposição de submodalidade, mapeamento. Só estava testando para ver se ela realmente, né, assistente há tanto tempo, eu tenho que saber o que é, né? Você é um caso perdido, eu já nem tento, né? Cada vez que tiver técnica, aprende mais. Mapeamento, deixa eu botar aqui para trás para todo mundo ver direitinho. Mapeamento cruzado de submodalidades. Eu tenho várias maneiras de fazer isso. Lembrando que na hora que vocês forem iniciar as submodalidades, eu quero que vocês usem essa tabelinha da página 14. Tá? Então você vai ter aqui a situação da dificuldade. Tá? Você vai identificar a situação da dificuldade, mas eu quero que você também identifique a situação positiva. Aí não tem o espaço da positiva, só tem a da dificuldade. Né? Mas eu quero que você use, na verdade o que eu quero que você faça são essas perguntinhas aqui do visual, auditivo, sinestésico, como uma referência para vocês. Aí vocês vão identificar a situação limitante e vão identificar a situação positiva. Porque essa é uma em cada página. 14, 15 e 16. Que isso vai facilitar vocês a fazer o tipo de pergunta que, para mapear o mínimo que eu considero que seja necessário. Então, o que vocês vão fazer? O explorador, ou seja, o voluntário, pensa em um estado tido como problemático para em seguida identificar um estado com recursos que vão ajudá-lo a superar a dificuldade. O explorador não vai falar sobre o conteúdo da experiência. Né? Vocês viram que eu perguntei o que era, mas não fiquei perguntando, mas como é que é? Eu não fiquei fazendo terapia com ela, só perguntei onde é que é. E o que acontece na experiência. Você não precisa saber o conteúdo no sentido do que o problema, de onde veio, a origem, a biografia, aquela coisa toda. Leve o explorador para um espaço distinto para cada estado, procedendo assim.
O guia identifica, quem está fazendo o experimento, o guia identifica e anota as submodalidades da representação interna de cada estado. Eu quero que vocês façam isso em trios, tá? Então vocês vão fazer eu prefiro, porque isso é uma coisa bem importante, então eu quero que em trios vocês vão ter mais uma oportunidade de ver a experiência. Então um vai conduzir, o outro vai ajudar a conduzir, tá? Um vai ser o líder e o outro vai ser o assistente do líder, que vai ajudar a virar na página certa, a calibrar, a perceber, porque muitas vezes a pessoa faz, por exemplo, aquela dica que ela começava a pensar na coisa positiva e tal, ela não disse isso primeiro, eu percebi que ela estava olhando para a solução ali, imaginando um resultado positivo. Então essa outra pessoa, ela não vai ficar só assistindo não, ela vai ajudar a conduzir, vai ajudar a perceber, vai chamar atenção para coisas que o outro pode estar lá vendo a pergunta e tal, ela vai calibrar a pessoa a perceber e ajudar a fazer junto o processo. Isso é na página 18, viu? Página 18, que é esse exercício. Então, leve o explorador para cada espaço, guia, identifica e anota as submodalidades da representação interna de cada estado. O explorador fala sobre as qualidades das imagens, sons e sensações. Num espaço neutro... Então, o que você vai fazer primeiro? Tem espaço neutro, aí você entra no estado problemático. Tá? Eu prefiro... Quem é invertido aqui, levanta a mão. Tá. Os invertidos vão fazer o contrário disso que eu vou falar. Quando forem sujeitos, quando forem voluntários. Tá? O resto todo vai fazer assim, que é melhor. Não que seja obrigatório, mas é melhor. Tá? Você vai botar o conhecido à esquerda e o que você está criando à direita. Os invertidos tem que ser o contrário. Eles vão colocar o conhecido à direita, onde está a lembrança deles, e o invertido... E a mudança, que é o positivo de recursos, que é onde vai fazer a mudança, à esquerda. Tá? Então a maioria vai fazer exatamente como eu vou falar. Só esses que levantaram a mão que vão trocar essas posições da frente. Tá? Lembra isso, que quando você for voluntário vocês têm que fazer dessa maneira. Não é que não vá funcionar, porque essa experiência não depende muito disso. O foco está mais nessa modalidade, mas ajuda. É um elemento a mais que vai ajudar o processo a funcionar. Então, você entra no estado problemático e lá você vai pedir que a pessoa reviva aquilo ali. Você não quer uma descrição racional. Você quer que a pessoa busque um exemplo bem característico daquilo que é o problema. Tá? Faz a pessoa mergulhar naquilo que é bem característico e reviver aquilo. A pessoa tem que estar associada dentro da experiência. Ela não é uma coisa, é uma situação que acontece, não interessa. Ela tem que estar dentro da história. E faz ela ficar lá dentro, como eu fiz. Eu botava ela o tempo todo dentro da experiência, dentro da história. E aí você começa a eliciar, você presta atenção, você diz assim, como é que é? Quando você está lá, como é que é a sua experiência? Claro, primeiro você faz a pergunta da intenção positiva, que a gente sempre faz, né? Eu perguntei, essa parte está tentando fazer o que por você? O que lá no fundo ela está tentando fazer por você através disso? Sempre, mesmo que eu esquecer de fazer isso aqui, vocês sempre vão fazer rapidamente a pergunta da intenção positiva antes de começar a trabalhar com a pessoa. Essa parte está tentando fazer o que por você? Quando ainda mantém o estado problemático. Isso é importante, não é? Que de outras maneiras você talvez pudesse lidar com isso que não fosse repetindo a coisa problemática? E não é que a pessoa ela tem que te dar a resposta disso, mas ela já tem que ir pensando nisso. Você tem que botar ela para casa, para ela ir pensando em outras maneiras dela lidar com a intenção positiva que não seja incorrer na situação problemática, tocar o velho programa negativo. Porque nisso você já está reenquadrando a questão. E aí você entra na situação e começa a calibrar o que ela percebe primeiro. O que vem primeiro? Imagem, diálogo interno, som ou sensação? Às vezes a pessoa vai dizer, às vezes ela... Eu não sei. Como no caso dela. Ela estava, que vocês viram, pensei que ela ia quebrar o pescoço aqui, então um torcicolo aqui. Ela estava assim, caindo já. Né? Aí eu perguntei, você fala muito consigo, né? Será? Né? Ela estava aqui quase caindo aqui, achava que ela estava com o pescoço torto, e tanto diálogo interno. Aliás, isso tem muito a ver, né, com até questões físicas que aparecem. Então começa a calibrar, tem dois ali para prestar atenção, né, porque às vezes a pessoa não sabe dizer porque isso é um conceito abstrato, mas as pistas de acesso já... Aí você pergunta, tem um diálogo interno aí? Tem. Aí você vai naquele que surgir primeiro. Aí você vai na tabelinha lá, se é diálogo interno ou auditivo, vai na tabela auditiva. Se é imagem que vem primeiro, vai na tabela de imagem. Se é sinestésico, vai na tabela de sinestésico e começa a fazer as perguntas que estão ali, na tabela.
que aí ali você vai fazendo o mapeamento das submodalidades. Aí o que está ajudando vai anotar. Um faz as perguntas e o outro vai anotando, porque a recapitulação é muito importante. Então você vai anotando, exato como eu fiz ali, o visual, o auditivo digital, o diálogo interno e o sinestésico. Aí você vai preenchendo a tabela e vai escrevendo de cada um. Do estado... Você não precisa escrever dentro da tabela. Você pode pegar uma folha, ou numa dessas folhas que tem aqui paralela atrás, e aí você põe um lado para o limitante, como eu fiz, e um lado para o outro. Você só identifica os vários detalhes. E lembra, calibrar. Porque não é uma coisa para descrever. Descrever não nos interessa muito. Você tem que fazer a pessoa sentir aquilo, experimentar aquilo de novo. E aí você vai eliciar. Ela, como aconteceu com ela muitas vezes, ela diz assim, tranquilidade, você não quer nominalizações, você não quer um nome. Você quer que quando você fica tranquila, você sente o que no corpo onde? Tem lá as sensações, tem temperatura, tem pressão, não sei o que lá, você vai lá e faz a pergunta. Você precisa saber não só o sistema, mas as características visuais, são cor, tamanho, tal. Por isso que eu quero que vocês façam a tabela, porque vocês vão fazer as mesmas perguntas. Não corre o risco de fazer uma pergunta e não fazer na outra. Vocês vão fazer as mesmas perguntas. Então, nesse primeiro momento, não é para a pessoa ficar falando de um monte de coisa, é para ela responder as perguntas. Né? Se ela tentar fazer terapia, impeça. Tá? Você não quer terapia, você quer que ela responda as perguntas. Então, ela responde as perguntas de cada um. Aí você recapitula toda a situação limitante, no espaço limitante daquilo ali. E convida a pessoa a perceber se tem mais algum elemento que vai surgir. Porque muitas vezes nessa recapitulação, ela vai ou por pistas de acesso, ou ela vai dizer, veio um outro elemento que ela não escreveu, que seja importante. Lembra, você está atrás daquilo que é marcante. Né, como a Catarina falou, marcador. Você está atrás do marcador, do atrator, como nós vimos ontem. Você está atrás de coisas marcantes. E presta muita atenção nas reações fisiológicas. Né, aquilo que ela vê, ouve, sente, né, que ela reage àquilo ali. Né, presta atenção nessas características, que é onde provavelmente você vai ter que ter mais cuidado e mais atenção na hora de mudar. Quebra o estado, pede para ela pensar o número do telefone ao contrário, pensar em outra coisa um pouquinho, e aí você vai pedir para a pessoa pensar num estado de recurso. Um estado onde ela acessa recursos para lidar com problemas e se sente bem. Eu nem perguntei o que era no caso dela. Aí quando ela identificar, eu tenho uma experiência que seja boa, positiva, onde a pessoa ela lida com problemas, mas ela resolve os problemas. Ela lida bem com os problemas, ela fica bem diante dos problemas. Tá? E aí quando ela identificar isso, você vai convidá-la para entrar no espaço da direita, os invertidos ao contrário, e a mesma coisa, você vai nas mesmas tabelas e calibra. Então, volta para essa experiência. Você não quer uma coisa racional, você quer que a pessoa reviva. Volta para a experiência. Ela vai, revive, vê, ouve, sente, coisa e tal. Aí você vai identificar o que aparece primeiro. Aí vai na tabela correspondente e começa a fazer. E depois, o que vem em seguida? Você já falou do som, agora o que vem em seguida? Vai na ordem de preferência que é melhor. E a mesma coisa. Preenche tudo, recapitula cada tabela e recapitula todo aquele espaço ali. Tá? Acabou isso, o que você vai fazer? Vem para trás e contrasta. O nome disso é análise contrastiva. Tem o resto da PNL inteira você vai fazer isso. Análise contrastiva. Aqui você vai convidar a pessoa para observar, você vai dizer, olha, aqui tem tal. Você não vai recapitular nesse momento as submodalidades de cada uma, não. Você só vai falar genericamente, aqui está o estado problemático, aqui está o estado de recurso. Então aqui de fora, vamos comparar esses dois aqui. O que você pensa deles? O que eles têm de semelhante, de diferente? Você quer bater um papo? Porque o teu objetivo é convidar a pessoa para contrastar. Porque isso você está fazendo o cérebro fazer uma comparação. Essa comparação já é o primeiro grande passo para um processo de mudança. Né? O primeiro grande passo para o processo de mudança é essa comparação. Tá? Então você quer que ela, assim, 2 minutinhos ela bata um papo com você e você vai engajar a pessoa. Toda vez que ela estiver muito aqui, mas como é que é? Qual é a diferença para aquilo lá? Aquilo lá, não sei o que lá, mas qual é a diferença para aquilo lá? O tempo todo você vai gerar uma comparação. Isso já começa a gerar um estado de mudança. Aí o que você faz? Você leva a pessoa de novo para o estado problemático e aí sim, você pede para ela reviver, pode usar aquele artifício da linguagem hipnótica uma última vez,
né? E você vai pedir para a pessoa reviver cada detalhe, né? Uma a uma as submodalidades. A imagem é grande, certo? Certo. A imagem tem moldura branca, certo? Certo. Né? Você vai experimentar, a pessoa experimentar tudo aquilo. E depois que ela reviver aquilo, daquele jeito, você vai convidar para a pessoa começar a pensar num primeiro passo em termos de solução. Isso não é exatamente o que está na apostila, mas eu acho que é melhor assim, dessa maneira. Você vai convidar a pessoa não para resolver tudo, você vai dizer assim, você não tem que resolver tudo aqui agora, né? Você não tem que solucionar tudo aqui agora, né? Eu quero que você comece a pensar nos primeiros passos, numas coisas que você pode fazer diferente, que dependa de você, que já se sinta melhor. E quando a pessoa começar a pensar, mas eu não sei se isso vai dar certo, mas você acha que é uma boa tentativa? Acho. Então vamos imaginar, acho que vale a pena tentar? Acho. Leva a pessoa para cá e aí você vai mudando uma a uma as submodalidades. O que você vai fazer? Antes, a imagem era grande, mas menor que a realidade. Certo? Certo. Quando ela entrar lá, ela já vai começar a ficar meio confusa, tá? Porque já vai mudar tudo, porque ali já está ancorado outras coisas. Nós vimos no módulo de âncoras, né? Isso aqui são âncoras espaciais. Né? Às vezes, só de mudar a pessoa de espaço, ela já muda tudo, mas você quer uma a uma só para garantir que o seu trabalho vai ser bem feito. Então, a imagem era grande, menor que a realidade, certo? Então faz o seguinte, pensa nessa solução, mas põe, no caso dela, no tamanho real. Era um misto de foto e filme, certo? Agora você coloca só filme. Era uma imagem fosca, mantém fosca, porque é a mesma coisa. Tá? Mas clareia. Você estava de fora, agora entra dentro da imagem pensando na solução. Isso você tem que fazer gradualmente. Uma a uma e calibrando, prestando atenção, né? De olho na pessoa e percebendo a mudança. E, gente, uma coisa, linguagem hipnótica também, toda vez que a pessoa começar a reagir melhor, você reforça, tá? Lembra que quando ela entrou aqui, ela já começou a relaxar? Eu falei, ih, tá relaxando, olha, tá percebendo? Viu que você tá relaxando? Né? Então, toda vez que a pessoa começar a reagir de acordo com aquilo que você quer, demonstrar sinais de melhora e de mudança positiva, você diz para a pessoa que você está percebendo, diz o que você está, qualquer técnica de PNL, diz que você está percebendo a mudança, diz o que você está percebendo, pergunta se ela está percebendo. Ou seja, vai ter que fazer uma pergunta para a pessoa, você está percebendo? É porque na verdade isso é um comando, né? Você não vai perguntar, você está percebendo? Eu vou dizer, você está percebendo. Nota como há uma mudança aqui. Né? Tá diferente, você não quer. Há uma mudança aqui. Você nota a mudança em você agora. Estou exagerando, né? Mas, né? Então você vai ajudar ela a perceber e meio que dando o comando em relação àquilo. E toda vez que a pessoa for mudando, aí você vai mudando uma a uma. Isso tem que ser devagar mesmo, porque eu quero que você note cada detalhe de mudança da sua modalidade, que é um processo construtivo. E tenta ver se vocês dois que estão conduzindo conseguem identificar qual que é a submodalidade-chave. Né? Onde que a pessoa reage com aquela mudança mais forte. Tenta identificar, depois você checa com a pessoa na hora, né? No final você dá uma recapitulada e pergunta qual que foi aquela mudança que você fez que foi mais intensa, que mexeu mais, que trouxe mais características. Né? E aí depois que a pessoa mudar, se não me engano, tem ponte ao futuro? Você tem, né? Você pede para a pessoa como é que você está se sentindo e agora? Como é que você se sente? Você faz o acompanhamento ao futuro, o ponte ao futuro, né? E pede para a pessoa se imaginar no futuro, implantando aquilo, criando um futuro melhor e tal. E por aí vai. É basicamente esse o processo. Perguntas? Só um comentário rapidinho, tem que, quando for passar ali, pensar na solução, não reforçar, mudar a submodalidade na dificuldade, né? Focar na solução. A técnica que está na apostila, que é da onde eu tirei original, diz que basta só você mudar de lugar e mudar as submodalidades, que automaticamente a pessoa já se sente melhor. Mas a minha experiência de outras pessoas em PNL mostra que, além de mudar de lugar, se a pessoa já pensar num primeiro passo de mudança positiva, mesmo que ela não tenha certeza, mas já pensar no primeiro passo, é um pouco melhor.
Eu mantive aqui como está no By the Book, né, porque é a técnica original. Mas fica uma observação aí, como a Inês lembrou bem, de você já começar a pensar em passos de mudança. E na hora que você for fazendo a transposição de submodalidade, você já está construindo um resultado. A construção do mapeamento das submodalidades do lado positivo é qualquer situação. Você orientou ela a uma situação que ela estava tranquila, relaxada. Recurso. Recursos. Qualquer situação. Não precisa ser um contexto específico. Eu sugiro, pode ser qualquer situação de recurso, mas de novo, para ser um pouco melhor, uma situação onde a pessoa lida com desafios e resolve, se sente bem. Eu sugiro isso, mas não é dependente disso, não precisa ser, pode ser qualquer situação de recurso. Mas para ficar melhor ainda, eu gostaria que você escolhesse uma situação onde, a princípio, você experimenta o desafio, mas você lida bem. Por quê? Porque tem a história, a estratégia lá embutida do resolver. Então você vai buscar uma coisa que já te encaminha para uma resolução. Porque às vezes a pessoa se sente bem, mas ela não resolve nada. Né? Ela poderia ter uma situação onde ela resolve. Tô bem, mas não tô resolvendo nada. Vai ajudar? Vai. Ela vai se sentir melhor? Vai. Mas é melhor, um pouquinho melhor alguma coisa que parta da própria pessoa uma solução e ela fique bem. E essa positiva, ela tem que estar bem. Uma coisa que ela faça e ela goste. Não é uma coisa que ela faça forçando contra a vontade e se sentindo incomodado com aquilo. Não é recomendado. É recomendado uma situação onde a pessoa faça aquilo e ela goste daquilo que ela está fazendo. Ela se sinta bem com aquilo que ela está fazendo. Essa situação positiva pode ser passado, por exemplo. Pode. Pode. A pessoa lembra coisas que ela fazia, pode. Caso ela... Volte a um momento onde você lidou com problemas e se sentiu com muitos recursos. Às vezes a pessoa está meio para baixo, não está pode. Excelente pergunta. Pode ser do passado. Mas só para completar uma coisa que quando você sugere para a pessoa que ela imagine alguma coisa já para mudar, que ela está sendo limitante, você faz isso enquanto ela está no espaço do limitante, né? Aí quando ela já muda, ela já pensou no espaço do limitante de mudar. Porque isso deve fazer alguma diferença. Faz uma diferença. Também. Faz uma diferença. Então, ela já vai para lá encaminhada para uma solução. Já é para a solução que ela já estava pensando na cabeça. São pequenos ajustes que com a prática eu fui introduzindo na técnica, que eu acho que ela não fere em nada a técnica original, mas ajuda a melhorar um pouquinho, assim, ajuda, sabe, dar aquela liga mais rápido, turma. Essa situação de recurso também, se ela não achar nada para trabalhar com mentor também. Sim, excelente, Catarina, excelente, tá? Se a pessoa diz assim, eu não tenho recursos, eu sou horrível, não tem nada de bom em mim. E aí você vai pensar num mentor. Ou seja, quem você conhece que tem recursos que você pensa que não tem? Richard Bandler tem. Se fosse ele aqui, ele resolveria essa questão. Robert Dilts, sei lá, qualquer um. Roberto Carlos. Algum filme que viu? E o mentor pode ser alguém que você conhece, alguém que seja uma celebridade, até um personagem de filme, né? Pode ser uma figura mitológica, né, e tal. Aliás, isso é muito interessante, mentores e mitologia, Catarina, você vê meu ponto, né? Ou seja, que tal buscar como mentores figuras mitológicas, né? Já que você tem interesse nessas coisas, né? Me ocorreu aqui agora, nesse momento, né? Então, é bem interessante isso, né? Você identificar essa questão. A pessoa não tem recursos, ela vai imaginar um mentor. E aí, quando ela entrar na situação positiva, ela vai se imaginar sendo esse mentor usando os recursos. Tá? Esses recursos não tem nada a ver com o mentor. Então, se eu acho que o Richard Bandler resolveria o problema que eu não sei resolver, não tem nada a ver com o Richard Bandler. Tem a ver com os recursos que eu tenho dentro de mim, que eu projeto na imagem do Richard Bandler. Então isso é muito importante. Sempre que você pedir uma situação de recursos e a pessoa disser, eu não tenho uma experiência de recursos, você vai pedir para a pessoa pensar num mentor, ela vai entrar no lugar do mentor e ela vai experimentar aqueles recursos, né, como se fosse o mentor. Né? E aí ela vai responder, você vai mapear isso modalidade. Então agora que você se imagina sendo o Richard Bandler, o que você vê? Aí você anota na tabela. O que você sente? Você anota
responde as perguntas da tabela. Que no fundo continua sendo os próprios recursos da pessoa. Só que ela não acredita que é dela, então ela pensa que o outro tem, mas na verdade é tudo dela. Esse mentor, inclusive, pode ser até um animal, né? Pode ser um animal, uma figura de poder, uma figura religiosa, uma pessoa da família que você conhece. Alguém... O critério do mentor é quem... A pergunta que você tem que fazer do mentor é: quem tem recursos que seria ótimo para lidar com isso que você pensa que você não tem? E aí pode ser qualquer uma dessas categorias, personagem da novela, alguém que conhece, uma figura pública, que sei lá, biografia. A pessoa pode dizer, mas eu não sei o que essa pessoa faz. Não é para saber, tá? É para você imaginar como seria. Né? Imagine-se sendo o Richard Bandler, no meu exemplo. O que você acha que o Richard Bandler faria? Aí a pessoa vai imaginar, mas eu não sei o que ele faz, mas você não precisa saber. Imagina, como seria? As crianças, meus pacientes gostam muito de super-heróis. Pois é. Volta e meia vocês fazem perguntas sobre crianças, né, adolescentes, né? Então quem são os heróis dos adolescentes, a banda preferida, o vocalista da banda preferida, os desenhos? Podem ser recursos aí para as crianças. André, a Luciana entrou numa assunto assim que eu ia te perguntar. Assim, eu pretendo trabalhar com adolescente. Em Brasília, há uma competição muito grande entre os adolescentes, né? O pai paga, né, Dionara, me corrija se eu estiver errado, o pai paga para o menino entrar numa escola cara para competir com o outro. Muitas vezes esse menino ele não dá retorno para o pai, esse menino se sente fracassado e tal. Então, aí você tem que fazer um trabalho com o pai. Primeiro. Não necessariamente fazer um trabalho com o pai, mas você tem que conversar com o pai que isso é uma projeção dele e que necessariamente o filho dele não vai responder a projeção dele. Ele pode gostar ou não disso que você vai dizer. Sim, mas assim, o que me veio à mente agora, né, enquanto você falava com o Diana, porque assim, o problema que ela colocou é assim, é um problema que ela pode se distanciar. Não é isso? Ela escolheu se distanciar. Aliás, foi até engraçada, porque ela disse que ela vai estar lá no mesmo ambiente com eles, lá dentro, e ela vai fazer alguma coisa por dentro na cabeça dela. É bem interessante, porque ela não é uma questão, não necessariamente ela não vai sair dali. Ela vai fazer alguma coisa por dentro da cabeça dela, né? Eu tô até rindo. Corela, Braulio. Corela, isso, muito bem. Né? Então ela vai fazer alguma coisa dentro dela que ela vai mudar isso um pouco. Um pouco o suficiente para ela se sentir melhor, que é o que ela pode controlar. Ela pode ou não mudar esse sistema. É o que eu falei para ela, não posso garantir que seus pais vão mudar por causa disso. Você é parte de um sistema. Então geralmente quando um elemento central do sistema muda, o sistema tende a mudar, mas não sempre. E nem sempre a mudança é uma mudança favorável para quem está mudando. Às vezes a pessoa até rompe com alguém do sistema, não quero mais, você está me forçando a ser o que eu não quero, então vamos mudar a nossa relação. Uhum. Então, assim, para a Piaget, né, a partir dos 12 anos de idade, muitas vezes o adolescente, o pré-adolescente, já consegue ter essa noção do certo e errado, e até escolher para ele, né, eu quero isso que veio do meu pai, eu não quero isso, eu quero isso, né? Ele tem supõe-se que ele teria essa capacidade. Então, eu pensando assim, em relação... por exemplo, eu já ouvi bastante alguns adolescentes dizer assim, eu estudei, chegou na hora de marcar o gabarito, eu errei o gabarito, e eu sabia o conteúdo todo e errei o gabarito. Em provas de concurso público, você ouviu isso o tempo todo, eu sabia a questão, mas na hora, eu até marquei no caderno a resposta certa, mas na hora da ficha eu gravei errado. Então, essa técnica dá para utilizar nesse Dá. Quer dizer, o que você vai fazer? Né? Foi exatamente o que a gente fez naquele CD ali que eu gravei para provas e tal, tem vários exercícios nesse sentido. A situação de recursos, você vai escolher, por exemplo, se você vai fazer um trabalho específico para a pessoa, por exemplo, passar no vestibular, para passar para uma faculdade federal, uma coisa assim, quais são as habilidades? Aí já mistura com coaching e tal, quais são as habilidades necessárias para a pessoa passar, para fazer uma prova, que é exatamente o que eu faço naquele CD da autogestão para provas e tal. Quais são as habilidades que você precisa para fazer uma prova?
e para marcar a coisa certa? Tranquilidade. Você vai mapear para a pessoa, porque para cada um eu tenho que estar focado, eu tenho que estar tranquilo. Eu, nesse CD novo da Borboleta, tenho um até com painel de controle para você misturar concentração ativa e passiva, uma série de coisas assim. Então, quais as habilidades que você tem isso? Você vai anotar. Para você passar na prova, o que você imagina? Antes de botar a pessoa lá no exercício, você vai ter talvez até uma entrevista anterior, né, para mapear como é que você precisa produzir no dia da prova, na semana da prova. E não é nem só no dia da prova, eu diria na semana e no dia, que é um processo. Não adianta até 3 horas antes da prova você estar pilhado e querer na hora mudar. É um processo, a pessoa tem que entrar num processo que vai resultar ali na prova. Então você vai mapear as habilidades e, neste caso específico, a situação de recursos para um atleta, por exemplo, que vai competir nas Olimpíadas, né? O que eu preciso para fazer aquela prova com sucesso, das argolas? Eu preciso estar focado, eu preciso ter força física. Então você vai mapear as habilidades e você vai buscar uma experiência de recursos bem específica para aquilo, onde ela apresentou o máximo daquelas habilidades. Às vezes não é nem naquele contexto, mas você vai buscar experiência onde a pessoa mapeou isso, talvez até mais de uma experiência. Não precisa ser uma só, você pode buscar várias, onde a pessoa manifesta aquelas habilidades. O que você quer? Você quer submodalidades, você quer estrutura. E aí você vai ser bem detalhado nisso aqui, bem detalhado nisso aqui. Aí contrasta, e aí faz a mesma coisa, traz a pessoa para cá e vai mudando uma a uma. E aí nesses casos em que a pessoa precisa ter uma performance, um desempenho muito específico, eu faria depois, na sequência, uma induçãozinha, né, de concentração, né, e tal. Vamos agora fazer visualização criativa, vamos mentalizar isso para dar continuidade àquilo ali, onde você vai pegar, inclusive, vocês poderiam fazer isso, pegar as características da sua modalidade positiva e fazer essa ponte ao futuro na forma de uma indução hipnótica, de um exercício, onde a pessoa vai se imaginar no futuro, mas ela vai imaginar o futuro dentro das submodalidades positivas. Você vai forçar, você vai trabalhar aquela submodalidade positiva. Aí é um trabalho bem específico, que eu acho que é mais ou menos dentro disso aí, com âncoras, ancorando, né? Ou seja, você pode gerar uma âncora, depois que a pessoa estiver se sentindo bem, você pode criar uma âncora para a pessoa usar na hora da prova, né? Ela fazer uma âncora específica, e essa âncora representa tudo aquilo que ela está vivendo nesse espaço de recursos. E aí você faz isso várias vezes, testa a âncora para ver se ao testar a âncora aquilo ali vem para a pessoa, né? E aí você leva a pessoa para aquele processo. Né? Fazer um colapso de âncora ali, né? Se tiver uma coisa negativa, sim, você pode fazer o colapso de âncoras primeiro. Você ia fazer uma pergunta também? Sim, saber qual é a sua modalidade-chave. Ela é importante. Você perguntar o que eu faço com essa... Essa informação é importante, porque se ela muda tudo é onde você tem que reforçar mais. Por isso que é importante calibrar. Tá? Se ela muda tudo, no caso dela, como ela já mudou e eu reforcei na hora... Né? Então, se você tiver o hábito de reforçar na hora a mudança positiva, porque na hora que ela fez isso, ela, não sei o que lá, isso, muito bem e tal, você já está reforçando a ausência do som. Quando ela cortou o som, parou tudo. Né? Então, quando você notar que tem uma mudança dramática, você notar que houve uma mudança muito positiva, você gasta um pouquinho mais de tempo naquilo e reforça, e ela vai reagir bem. Você vai dizer, isso, olha que legal, tá vendo, tá percebendo? Não tinha um som, um reforço, a questão de não ter isso, tá vendo? Você tá naquilo agora, olha só como é que você mudou. Nós tiramos o som, olha como é que você tá mais tranquilo agora. Está percebendo, né? Está notando a mudança que houve em você? E no caso de fazer uma indução hipnótica, reforçar isso também. Isso. E se você notar aquelas mais fortes, mais dramáticas, na indução hipnótica e tal, você pode fazer um trabalho de coaching também, nesse caso, no caso dos atletas e tal, não só fazer essa mudança de submodalidades, mas passar uma série, para quem é coach aqui, ou vai ser, uma série de tarefas de coaching para ir na direção do que é positivo, para reforçar, porque o coaching, ele ajuda você a executar coisas específicas. Então nós já sabemos a estrutura do que funciona. Tá vendo como coach com PNL é muito melhor? Né? Você já sabe a estrutura do que funciona, então você vai passar uma série de tarefas de coaching para o adolescente, por exemplo, para estudar na vida dele para aquela semana e tal, que vai de encontro a essa estrutura positiva, que vai reforçar essa estrutura positiva. É isso que eu estava pensando na questão aqui do atleta e da pessoa que vai fazer o curso.
essa situação de você ir fazer um trabalho num dia nesse sentido, mas às vezes você precisa continuar um reforço, né? E daí você não vai querer voltar a pessoa exatamente para aquela situação limitante, em outros encontros, por exemplo. Não. Você não vai voltar mais para essa A não ser que ela ainda tenha alguma coisa que ela ainda processe como sendo limitante. Aí você vai na... Lembra, aquela regra do switch é válida para qualquer técnica. Se ela já não está mais focando no limitante, você não vai fazer ela procurar carteira onde ela não perdeu. Se não tem mais limitante, se o foco já está no positivo, então você vai amplificar. Vamos usar um conceito que nós vamos ver mais para frente na hipnoterapia, do Richard Bandler, que é o Design Human Engineering, a repadronagem neurohipnótica. Você vai saturar a pessoa naquela coisa positiva. Você vai banhar a pessoa naquilo ali, respirar, ver, amplificar o que é positivo. Com hipnose, com PNL, técnicas de PNL, com tarefas de coaching, você vai envolver a pessoa num universo que vai amplificar bastante essa coisa positiva. Por causa se você vai fazer um concurso, ou se você tem um atleta, tem uma prova chave lá, que cai 2 vezes por ano, você precisa chegar lá com a tua cabeça... O que acontece com a maioria das pessoas é que elas vão para uma prova, seja de atletismo ou de coisa assim, não posso errar. Não pode dar nada errado comigo. Eu não posso falhar outra vez, como eu falhei as outras vezes. Machucam 10 dias. Eu espero que os ginastas brasileiros agora nessa Olimpíada tenham uma performance melhor. Vocês viram nas últimas Olimpíadas, alguns ginastas desses famosos, eu não vou dizer nomes, né, e tal, mas que são pessoas brilhantes e ganham prêmios, mas vão na Olimpíada, que é o maior foco mundial, e cometem erros, às vezes, que nem os principiantes cometem. Porque não posso errar, não pode dar nada errado. Né? Não, posso falhar. Né? Então você tem que envolver a pessoa aí, âncoras, trabalhar, dinamizar, amplificar, ancorar, né? Para a pessoa ela chegar lá já com aquele estado. E criar condições também. A sua pergunta é muito importante, porque quanto mais específico, por exemplo, uma prova esportiva, quanto mais específico e a performance for mais desafiadora, é interessante um trabalho bem mais demorado, bem mais feito. Aqui nós fizemos uma coisa mais simples, que é o objetivo do practitioner. Mas se você está lidando com uma pessoa com uma coisa mais específica, mais detalhada, você tem que ser mais específico, mais detalhado e trabalhar bem e usar processos complementares. Também, eu sugiro. Né? Eu até pensei menos na Olimpíada, está tendo agora o Tour de France. E, gente, o pessoal pedala 4, 5 horas no limite. Eu pedalo, eu sei o que é pedal. Eu não pedalo a 60 por hora, os caras sobem montanha assim a 45. Então, pode ser trabalhar sobre modalidade no treinamento, né? É muito interessante. Imagina se você começar a aumentar a sua carga e imaginar que ela está leve, né? Você vê meu ponto? Então,